Semana de Liga dos Campeões, os três clubes portugueses, Benfica, Porto e Sporting, já jogaram e hoje temos Liga Europa. Braga vai defrontar a equipa sueca do Malmö. Eu estive aqui a pensar qual seria o formato para falar sobre as equipas nas competições europeias e o calendário em termos de fase de grupos. Há uma equipa que joga num dia e há duas equipas que jogam em outro dia. Então eu estava a pensar fazer dois vídeos. Um vídeo para a equipa que jogasse à terça-feira, que neste caso foi o Benfica, e depois um vídeo para o Porto e o Sporting. Mas para equilibrar em termos de conteúdos, eu preferi juntar as três equipas e não individualizar aquela equipa que joga só num dia. Porque para a semana, na terça-feira, temos o Porto e o Sporting, e na quarta-feira o Benfica. Então prefiro reunir os três clubes e falar num só vídeo. Vamos começar pelo Benfica, que jogou frente ao Maccabi Haifa na passada terça-feira. A equipa de Roger Schmidt continua com esta senda de vitórias agora também para a Liga dos Campeões, e o jogo no Estádio da Luz foi muito importante, até porque seria não só o primeiro jogo, mas também aquela equipa que na teoria é mais fraca do grupo, e o Benfica conseguiu concretizar o seu objetivo. Benfica que traz praticamente a mesma equipa. O Bá, a única alteração que foi para o lado direito defensivo. É claro que António Silva está no 11 inicial, também fruto da lesão de Morato, e o miúdo de 18 anos está numa forma fantástica. Até parece que tem um grau de maturação já exigente para jogar numa equipa principal como a do Benfica, e é um miúdo que parece que tem um futuro risonho, porque sempre que joga é calmo, é sereno, mantém os princípios de jogo defensivos sempre muito bem enquadrados, e o Benfica pode contar com uma grande defesa para o futuro. O Benfica que numa primeira parte com algumas dificuldades, não que o Maccabi Haifa tivesse um jogo assustador para a equipa do Benfica, mas o Benfica estava com algumas dificuldades em tentar ligar o jogo para o processo ofensivo, até porque o Maccabi Haifa mudou a sua estrutura. Apareceu no Estádio da Luz com uma linha de 5, o que poderá ter criado alguma dificuldade na largura ofensiva do jogo do Benfica, como também através do espaço central. Na segunda parte, Roger Schmidt faz uma alteração. Ele coloca o Musa na frente de ataque, e parece-me que através das características do Musa o Benfica foi ganhando algum poder nesse processo ofensivo, porque Musa reúne características diferentes de Gonçalo Ramos, que é um jogador mais possante, mais posicional, joga de costas para a baliza, e nesse específico jogo era preciso, nessa altura, um jogador com as características de Musa. Não estou a dizer que Musa é melhor do que Gonçalo Ramos. O que eu estou a dizer é que durante os jogos, ou em alguns jogos, o jogo está a pedir características diferentes daquelas que, por exemplo, Gonçalo Ramos tinha. Acho que o Benfica fez uma segunda parte muito boa. Mesmo o cruzamento do Grimaldo para o gol de Rafa, e Rafa aparece na zona de finalização junto do ponta de lança, e depois aquela obra de arte, aquele remate de Grimaldo fora da área, foi um grande golo do espanhol, e o Benfica então fecha o jogo com esse segundo golo, em que foi criando mais oportunidades, mas o Benfica dá uma boa imagem, uma boa vitória, que é sempre importante para esta competição, não só financeiramente como desportivamente. Portanto, acho que foi mais uma exibição segura do Benfica, com a mesma equipa, a manter os mesmos comportamentos. Fica aqui agora na expectativa como é que o Benfica vai abordar o próximo jogo com o Famalicão, sabendo que João Mário não pode jogar, Gonçalo Ramos também não pode jogar, e ver como é que este Benfica vai fazer essa gestão. Fiquei curioso para ver a entrada de Draxler, só que o jogador alemão esteve em aquecimento e acabou por não entrar. Fica na expectativa se o jogador vai estrear frente ao Famalicão. A ver, vamos. Depois do segundo jogo, o Sporting faz, na minha opinião, um grande jogo, uma grande exibição.
e acaba por vencer 3-0 a equipa do Frankfurt na Alemanha. A primeira parte eu percebi a estratégia de Ruben Amorim, porque fala-se muito que o Frankfurt, se tivesse concretizado as oportunidades da primeira parte, e continuamos na senda do se, e acho que aí, na busca do conhecimento, nós ficamos um bocado presos se continuarmos o se. Eu acho que Ruben Amorim teve uma proposta para o jogo, em termos de estratégia, que foi funcionando ao longo do tempo. O Sporting na primeira parte, num processo de construção no seu primeiro terço, algo arriscado, porque na perda de bola e tiveram, o Sporting estava mais próximo da sua baliza, o que facilitava a vida ao Frankfurt. Mas percebi essa posse de bola dentro do seu meio campo, o passe para o lado e para trás, que me chegou a irritar em certos momentos, mas percebo que o objetivo é criar um desgaste à equipa do adversário, que é, quanto mais eu corro atrás da bola, eu vou sofrer não só um desgaste físico, mas como um desgaste mental. Isso fez sentir, porque o Frankfurt começou a pressionar o Sporting nos minutos iniciais e foi deixando essa pressão, aquela pressão muito alta aos centrais do Sporting, e acabou depois por se situar numa pressão média-alta, ou num posicionamento médio-alto, em que depois iriam pressionar o portador da bola. Portanto, eu percebi esta estratégia de Ruben Amorim, que foi funcionando, e depois na segunda parte o Sporting incutiu comportamentos um pouquinho mais agressivos, mais intensos, e apostou nos espaços que o Frankfurt foi dando na primeira parte. O Sporting usou os mesmos espaços na segunda parte e acabou por ser feliz. Até porque o Frankfurt, em termos defensivos, eu acho que o Frankfurt é uma equipa com bons jogadores, mas não é uma boa equipa. Em termos defensivos, é uma equipa cansada. Tanto o Kamada, o Mario Götze, que não ajudam a equipa quando não tem bola, e principalmente o Kamada, estando no lado esquerdo, a vir sempre para dentro e a não entrar nesse processo defensivo. O lado direito da equipa de Sporting, que poderia ser explorado, foi onde entrou e se destacou Pedro Porro. Grande exibição do espanhol no lado direito, e o Sporting foi absorvendo esse oxigênio que o Frankfurt foi dando à equipa de Ruben Amorim. Uma equipa muito inteligente na procura desse espaço, e depois equipas que somem linhas e que não ajudam no processo defensivo, é quando aquele ataque móvel vai funcionando, onde, na minha opinião, Eduard se fez um jogo muito positivo. Portanto, o Sporting vence em Frankfurt, bom resultado, vai claramente motivar esta equipa para os desafios que se aproximam, e Ruben Amorim parece-me que fez um excelente trabalho, não só pelo resultado em si, porque foi um 3-0, mas também a forma de como levou o Sporting a esse resultado. Por fim, temos o Futebol Clube do Porto. Acho que foi o jogo que mais me irritou ontem à noite. Fiquei num estado completamente, não digo possuído, mas com grandes incógnitas. E vocês sabem que quando eu estou a ver um jogo de futebol, eu vou muito mais à procura do conhecimento do que a emoção. Muitas vezes eu estou a ver um jogo de futebol em que a bola, por exemplo, está no Taremi, e eu quero saber onde é que está o Pepe, eu quero saber onde é que está o Zaidu, eu quero saber onde é que está o PP no lado direito defensivo. Portanto, eu desligo-me completamente do raio da ação da bola para buscar conhecimento, posicionamento, comportamentos defensivos e ofensivos. E eu vivo muito o futebol dessa forma, e eu tento perceber o porquê das coisas funcionarem desta maneira, e não, muitas vezes, o resultado final, que é o golo. Eu esqueço muito essa parte, e então vou mais pelo conhecimento. E ontem fiquei numa situação de grande incógnita, e eu tentei perceber como é que uma equipa como a do Atlético de Madrid sai do estádio com 3 pontos e com a equipa completamente motivada. E isso também é uma discussão para o futuro. Discussão que eu costumo ter na minha casa onde eu streamo, aquela casa roxa, e lá tenho mais tempo e posso comentar e discutir ideias sobre
os processos de jogo. Futebol Clube do Porto que traz PP a lateral direito, Galeno na esquerda, Eustáquio e Uribe naquele corredor central, o David Carmo na equipa, regresso de Zaidu, na frente Taremi e Evanilson, com aquela dinâmica que Otávio vem para dentro, solta o corredor ao PP, Galeno já está aberto, Taremi desce e junta-se em grandes situações a Uribe e Eustáquio, e o Futebol Clube do Porto faz um grande jogo. O problema é que o Futebol Clube do Porto faz um grande jogo frente a uma equipa do Atlético de Madrid, trocas e baldrocas, em que não há padrão, é uma equipa que não tem um fio de jogo, é uma equipa que não consegue ligar, é uma equipa que no último terço não está definida. Por um lado percebi Simeone, mete Saúl no meio campo com o Llorente, dois jogadores que facilmente também jogam nos corredores laterais, nas alas, e aí permite a movimentação de dentro para fora. Mas depois trocas, Llorente vai para a direita, Saúl vai para a esquerda, entra Lemar e Rodrigo de Paul, depois tira Morata, depois vai tirar João Félix, mete Hermoso o central, e depois mete o Correa. Griezmann entra depois dos 60 minutos, sabemos porque é que Griezmann só pode entrar depois dos 60 minutos, por causa dos prémios, senão o Atlético tem um pagamento avultado ao Barça por causa desses prémios contratuais, e aquilo o Atlético é tipo uma salada russa em que ninguém entende coisa nenhuma. E é uma equipa que chega à vitória, e isso deixa-me preocupado. Deixa-me mesmo preocupado. Isto porquê? Porque se nós olharmos para o futebol, nós temos o nosso gosto daquilo que são as equipas a jogar. E muita gente não gosta da ideia de Simeone. Não é um crime. É legítimo ele jogar assim. Não é crime nenhum. Cada um joga como quer. Só que é um futebol que não se liga às pessoas. Nós, por muito que eu queira perceber, eu não consigo encontrar uma forma de gostar de uma situação que para mim não funciona. É tipo uma caixinha de surpresas. Eu no futebol não gosto de abrir caixinhas de surpresas. Eu abro a caixa e eu não sei o que está lá dentro. Eu, como treinador, eu tenho que ter o conhecimento de todas as áreas dentro do futebol para que a minha equipa crie um padrão e que tenha, no mínimo, um futebol atrativo. O Simeone está há 12 anos no Atlético. E parece-me que todas as pessoas que não são do Atlético não gostam de Simeone. Mas as pessoas que são do Atlético adoram o homem. Tanto é que eu ontem vim a saber que é o treinador mais bem pago do mundo. Não sei se é verdade. Isto vai fomentar situações de futuro que uma equipa como a do Atlético, ontem, por ter ganho o jogo, o homem vai ter crédito, o homem vai ter oxigênio, a equipa ganhou 3 pontos e sai do estádio em que os colchoneros estão de veras felizes. Ou seja, sai de lá como se a vitória do Atlético fosse algo merecido, se fosse algo construído, sustentado num futebol atrativo e de um futebol ligado. Ou seja, vamos continuar a dar crédito a um jogo ao estilo Simeone. E é aí que eu não consigo perceber essa base do conhecimento para tentar perceber a fórmula que o Atlético tem para continuar nesta senda. Ontem, depois de uma vitória na estreia da Liga dos Campeões, quando o Futebol Clube do Porto não merecia. Porto teve infelicidade de Otávio, partiu 2 costelas, está no hospital, um mês sem competir. Taremi não deveria ter feito aquela situação e eu fiquei na dúvida, já vi várias repetições. Aqui o que está em causa é o amarelo, ou seja, a forma de como o Taremi cai leva que o árbitro pense que é uma simulação. Enfim, são coisas que eu acho que deveriam ser evitadas por parte de Taremi, mas por outro lado fica na dúvida essa da simulação ou não. Mas são coisas que para mim descarto, porque nem faz parte do processo de jogo, faz parte das leis de jogo, é um caso de arbitragem, pode ou não ser uma atitude do Taremi que no futuro possa ele refletir daquilo que ele faz muitas vezes dentro de campo. Estamos a falar dessas simulações que o catalogam, os adeptos catalogam o Taremi por simular as quedas, mas é para o lado que eu durmo melhor, nem quero saber.
mas realmente deixou-me triste a situação do Futebol Clube do Porto, até porque o Porto estava a ligar muito bem, o Atlético com o meio campo a 3, o que só usa os alas para subir, João Félix na frente de ataque, muito anárquico, aparece em zonas em que depois está sozinho e não há um acompanhamento da equipa, Atlético com 3 jogadores no meio campo, e mesmo assim era o espaço que o Porto poderia atrair para depois escoar o jogo para as laterais, e isso aconteceu muitas vezes, Atlético com 3 no corredor central, com Coque, Saúl e Llorente, em que em outra situação Coque, Lemar e Rodrigo de Paul, e mesmo assim o Futebol do Porto com Eustáquio, Uribe, na frente do Taremi que descia e Otávio dentro, Porto com 4, conseguia ligar com Taremi e escoar o jogo para os corredores laterais, em que muitas situações tivemos o Galeno de 1 para 1 com Jiménez, era atrair por dentro, escoar por fora, e quando a bola chegasse aos corredores laterais era nas costas dos alas da equipa do Atlético, e isso foi funcionando. Galeno, se tivesse outra tomada de decisão e tivesse outra definição naquilo que é as suas tomadas de decisão, eu acho que o Futebol Clube do Porto teria muitas mais hipóteses de chegar ao golo, mas é o se. De resto, acho que o Porto não mereceu esta derrota. O Porto tinha bem estudado esta equipa do Atlético, não gosto da forma como o Atlético aborda o jogo e cria, ou tenta criar a sua dinâmica mais ofensiva, até porque defensivamente é uma equipa que consegue povoar as zonas com muitos jogadores, o que torna uma grande dificuldade à equipa portuguesa. Achei uma situação injusta, o Futebol Clube do Porto perde em Madrid, Portugal não faz o pleno, era nesta jornada inaugural termos a vitória das equipas portuguesas, infelizmente o Porto não ganhou, a ver, vamos na próxima jornada, que é já para a semana, e vamos ver como é que este Porto vai reagir, e ver também a continuidade do trabalho do Benfica e do Sporting nesta Liga dos Campeões. Não se esqueçam de subscrever o canal, é muito importante, e a minha rede social aqui, Instagram, onde eu faço todas as minhas publicações quando eu estou em live stream, ou mesmo quando eu lanço um vídeo aqui no YouTube. Portanto, vamos ter um vídeo, talvez, sobre o Braga, um vídeo mais curto, frente ao Malmö da Suécia, e depois entramos na rota do fim de semana, Liga Bwin. Só sábado temos 3 jogos das equipas grandes. Espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam do like, comentem no vídeo o que é que vocês acharam da Liga dos Campeões, e vemo-nos no próximo vídeo.